boa noite. O Senado deve votar nesta semana o orçamento impositivo que obriga o governo a liberar dinheiro para obras indicadas por deputados e senadores. São as chamadas emendas parlamentares. Atualmente é uma opção do governo pagar emendas previstas no orçamento da União. Contrário à proposta, o Planalto negociou para que metade das emendas seja destinada à saúde. O orçamento impositivo divide parlamentares. Uns acreditam que a proposta poderia acabar com a barganha política entre governo, deputados e senadores. Para outros, vai apenas oficializar a corrupção. O Debate Brasil recebe o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, líder do governo no Senado e relator da proposta. Boa noite, senador. Obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para debatermos junto com o senador Cássio Cunha Lima um tema que, sem nenhuma dúvida, é de relevância para o povo brasileiro. E recebemos também o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Boa noite, senador. Obrigado pela presença. Boa noite, Eric. Boa noite a você, telespectador. O prazer também estar aqui. Bom, senhores, quando o governo precisa aprovar um projeto, ele acaba liberando o dinheiro, um recurso para a base aliada. Né? O orçamento impositivo encerra a polêmica de que as emendas servem de moeda de troca, senador? Na minha opinião, eu acho que é um avanço. É claro que o ideal é que tivéssemos orçamento impositivo na plenitude, não apenas nas emendas individuais. Mas o Brasil vem evoluindo e creio que esse é um passo inicial nesta direção. E acho que vai fazer com que a transparência melhore a fiscalização e o controle por parte da população, por parte da imprensa e por parte também dos órgãos de controle que o governo possui através do Tribunal de Contas, CGU e outros órgãos. Eu acho que vai melhorar a transparência e vai melhorar a participação da população nesta relação direta com o seu parlamentar. Acaba com a barganha, senador Cássio, que é a grande discussão dos parlamentares, dos deputados e senadores, que falam, não, o governo joga com as emendas parlamentares? Você tem uma cultura no Brasil que não é de hoje, desse toma lá da cá. O Congresso, quando recebe o orçamento, recebe uma peça irrealista e devolve uma peça surrealista, porque de fato nós não temos um orçamento que seja retrato da nossa realidade fiscal, nem financeira. Vamos para as emendas. Até os dados mais recentes do CEAF de agosto, dos 29 bilhões de reais previstos para as emendas parlamentares, o governo liberou 9 bilhões. A de 2013. 2013, 9 bilhões. Dos quais mais de 80% para a base aliada. Concentração maior entre PMDB, PT e PSB. O PSB agora saiu do governo. Então, quando você olha para os partidos da oposição, principalmente o PSDB e DEM, esses dois partidos somados não representam mais do que 0,5% do que foi liberado. Então, a imposição do orçamento no que diz respeito às emendas é muito mais uma resposta do Congresso a essa prática, que eu vou dizer por justiça, não é de hoje, vem de muito tempo, do que uma necessidade de você ter um orçamento fechado, engessado. Não acho que seria bom para o Brasil esse orçamento 100% impositivo, porque nós temos um orçamento de 2,2 trilhões de reais, dos quais 655 bilhões são previstos para o pagamento da dívida pública, que é rolada a cada instante. Você faz a chamada bicicleta. O governo, a rigor, só paga de juros o superato primário. O resto é novos empréstimos dentro de um quadro de desequilíbrio fiscal. Mas é importante, talvez, Cássio, destacar o seguinte. Veja, quando nós falamos em 29 bilhões de emendas, aí não são só emendas individuais. Nós estamos falando de emendas individuais, emendas de bancada e emendas de comissão. Quando nós falamos de emendas individuais, nós estamos falando de algo como 9 bilhões de reais. E, lamentavelmente, também não é uma questão que iniciou no governo da Dilma ou no governo do Lula, nem no governo do Fernando Henrique, vamos fazer justiça. Isso é uma tradição do movimento republicano que aconteceu no Brasil. As emendas individuais têm algum nível de liberação. As emendas de bancada, quase nunca. Hoje, depois do PAC, é bom dizer que as emendas de bancada, inclusive, diminuíram praticamente para zero. E as emendas de comissão praticamente desapareceram. Por esse aspecto, a questão do orçamento impositivo das emendas individuais, primeiro, que não haverá, na minha opinião, mais barganha, porque aquilo que é obrigatório não tem mais barganha. Segundo, não haverá mais lobby.
seja escândalos que nós vimos no passado, sanguessuga, por exemplo, que foi uma coisa muito ruim para a sociedade brasileira, para a representatividade do eleitor que vota no seu deputado, no seu senador. E não é só no Congresso, não. Nós fomos governadores, Cássio e eu, e sabemos que nas assembleias esse efeito replica, nas câmaras municipais é mais grave ainda. Não é? Portanto, este exemplo que começa no Congresso Nacional, ele vai avançar. Agora, creio que uma das questões importantes que o debate hoje vai permitir nós trazermos para o debate é a questão do financiamento da saúde. Porque o financiamento da saúde não é apenas mais para investimento. Nós temos muitas unidades de saúde que, graças às emendas, graças à liberação de recursos de PAC, de PAR, disto, daquilo, acabou sendo construída. Mas não tem mais dinheiro para o custeio. Mas, senador, alguns senadores, como o líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes, da bancada que lidera a bancada do senador Cássio Cunha Lima, defende discutir a saúde, mas em projetos de lei complementares e não pelas emendas parlamentares. Mas a vinculação constitucional é boa para essas questões. Sabe por quê? Porque entra e sai governo, e isto é uma questão estável, é como a questão da vinculação da educação. Eu não defendo isso para todo e qualquer setor do governo, mas para setores essenciais, educação, saúde, eu creio que isso é importante. Agora, o Aloysio é daqueles que acha que a questão da corrupção, que permeia não só a atividade parlamentar, é importante que você que esteja em casa nos assistindo, a corrupção é uma questão que permeia várias atividades ou diversas atividades aonde o ser humano está envolvido. A questão da corrupção depende muito da fiscalização, do controle e da transparência dessas ações. Então, nessa questão, o próprio senador Aloysio Nunes disse que o orçamento impositivo pode acabar oficializando essa corrupção. Eu acho que não. Eu acho que a política ela não dá nem tira caráter de ninguém. Ela apenas revela. Isso aí. Essa que é uma verdade. A política não dá e nem tira o caráter de ninguém. Ela só revela. Não é só para pontuar, não é só o líder do PSDB. O senador petista, o Jorge Viana, também manifestou preocupação com o risco de haver negociações de interesse. Eu acho, Eric, que a preocupação não deve ser em relação à prática de corrupção, que deve ser combatida e punida sempre. O que eu vejo como fator preocupante é você engessar o orçamento e tirar do governo, qualquer que seja ele. Aí eu estou me preocupando com o Estado brasileiro. A capacidade de fazer uma política fiscal que evite gastos desnecessários, que evite gastos acima do que o país pode fazer e não leve ao país a um desequilíbrio no seu campo fiscal que vai chamar a inflação de volta, que é tudo que o brasileiro não quer. No tema saúde, só para completar, o que nós estamos assistindo? Um decréscimo da qualidade dos serviços, uma reclamação generalizada. Por quê? O país, cada vez mais, hoje é um país unitário. Nós não somos mais um país eminentemente federado. A União vem crescendo com sua participação no bolo tributário e, paradoxalmente, diminui a sua participação nos itens essenciais. Vamos para a saúde. Hoje, mais de 53% dos recursos aplicados em saúde são de origem dos estados e dos municípios. Quem mais arrecada, que é a União, é quem menos investe. Na educação, a realidade é a mesma. Na segurança, a situação é caótica. 87% dos recursos em segurança pública são dos estados e dos municípios. A União, que é quem mais arrecada, repito, entra com apenas 3%. Eu creio que a questão da segurança, que é um tema que merece um programa à parte, nós precisamos tratar de uma forma bastante transparente os mecanismos de financiamento público para a segurança. E acho que a União pode avançar na questão do financiamento da segurança pública. Com relação à questão da saúde, é verdade que nós estamos cada vez demandando mais atendimentos e mais serviços de saúde. Veja, a expectativa de vida do povo brasileiro, há uma década atrás, era de menos de 70 anos. Hoje é de mais de 70 anos. Portanto, é preciso reconhecer que nós precisamos cada vez de mais recursos para a saúde, o povo brasileiro está vivendo cada vez mais, e estabelecermos o que estamos estabelecendo nesta PEC do orçamento impositivo é um passo, Cássio, importante. Por quê? Porque pela primeira vez estamos vinculando recursos da União para a saúde pública. E isto vai melhorar a média e a alta complexidade para estados e para municípios, vai melhorar as ações básicas de saúde, o financiamento das ações básicas de saúde
para os municípios. A questão dos mais médicos, por exemplo, nós que somos de estados periféricos, de estados da Amazônia, nós tínhamos grandes e graves dificuldades para colocar um médico e para remunerar esse médico no interior da Amazônia. O Mais Médicos veio nessa direção. E agora, mas com o Mais recursos... Médico, me permita, o Mais Médico tira recursos da atenção básica. Não houve um incremento de recursos. Houve. Além dos 10 mil reais de bolsa, 4 mil reais. Não. Sim, foram senhor. recursos novos. Foram recursos novos colocados. Os Mais Médicos foram recursos adicionados, como é o caso da farmácia popular, que são recursos adicionados, como é o caso dos hospitais universitários, que não contabilizam e não contam nos 15%. Farmácia popular e hospital universitário não conta, em que pese tenhamos atendimento do Sistema Único de Saúde, não conta para o cumprimento dos 15%. O Mais Médico, eu vou insistir. Para a gente não escapar do nosso tema, não fugir do nosso tema. Não, é porque isso tudo é questão de orçamento impositivo. A saúde está atrelada o ao orçamento positivo, aquilo que o senador Eduardo acabou de falar, o que está sendo pactuado é que nós vamos ter 1,2% das receitas correntes líquidas, nomenclatura técnica, do orçamento do país, mas com um escalonamento que começa o ano que vem, 2014, com 13,2%, chegando em 2018 com 15%. Ou seja, nós teremos de 14% até 18% para chegarmos aos 15%. Aos 15% da saúde. E o fato é que... Sobre a RCL, sobre a Receita Corrente Líquida. O fato é que, ano após ano, nós estamos tendo uma redução da participação da União no conjunto do investimento do item saúde. E está a crise na ponta. As pessoas não conseguem compreender como é que você tem um item tão importante para a qualidade de vida das pessoas e o governo federal, que é quem mais arrecada, insiste pela terceira vez, é quem menos investe. A presidente Dilma acabou alegando razões econômicas e cortou esse ano boa parte das emendas, foi até uma das causas da turbulência aí com a base aliada, né? Ela deu aquela enxugada. E agora, se aprovando o orçamento, isso não senador, nas emendas individuais. É que quando a gente fala em emenda, que a emenda nós falamos em emenda de bancada, genérica. Nós estamos falando no campo da ficção. No campo da ficção, que também não é uma questão deste governo. Isso. Esta questão o que acontece com o orçamento? Você tem que ter uma estimativa de receita e, a partir de uma estimativa de receita, você tem um compromisso de despesa. Ora, se a receita está com uma estimativa exagerada, é óbvio que a despesa terá, obviamente, um compromisso maior do que a receita real. E isto, muitas vezes, tanto é que no orçamento brasileiro, você tem um relator só de receita. Um dos relatórios é o relator de receita. Agora, isso é uma questão técnica que o telespectador pouco absorverá. A verdade é que nós estamos diante de um passo novo e um passo importante. Pode não ser a solução de todos os nossos problemas? Eu creio que não é, mas é sem nenhuma dúvida um avanço importante. Veja, nós temos agora oferta de mais médicos. Nós teremos, sim, mais de 64 bilhões de recursos novos, seja por emendas impositivas, que é de 1,2% da receita corrente líquida, seja de recurso novo do Tesouro, porque o Tesouro colocará recurso novo durante esses anos e daí para frente, para poder manter os 15% da receita corrente líquida. Todo ano, com o crescimento da receita brasileira, o crescimento da economia brasileira, obviamente crescerá a participação. Mas não tem sido assim, me perdoe, Eduardo. Me perdoe, para a gente fazer um bom debate. Claro. Senão você, como líder do governo, monopoliza a palavra. Não, isso não é possível. O fato é que tem espaço, por favor, os números, há uma redução ano após ano da participação do governo federal no item saúde. Isto também não é verdade. É que ele está estabelecendo uma relação sob bases diferentes. Sim, mas o que eu estou sob falando bases é que diferentes. os percentuais não mudam. Não, mas os valores mudam. Não, mas vamos aprofundar o tema. Vamos. É um discurso que o governo usa sempre. Mas vocês acabaram com a CPMF. E, portanto, retiraram recursos da saúde. Que é uma realidade. CPMF, e nós vamos continuar. Nós sofremos em 97, isso nos governos. Em 2007. Você na Paraíba e eu no Amazonas, nós perdemos permissão, 50 bilhões de reais. Com sua permissão, para que eu possa defender o meu ponto de vista. Claro. Continuaremos contra a CPMF. Não é possível mais que a sociedade brasileira seja chamada a trabalhar para o governo, e trabalha muito para o governo, 3 meses por ano a trabalhar para o governo, de um governo que não controla as suas contas públicas, que faz a chamada
maquiagem fiscal ou a contabilidade criativa que não consegue sequer cumprir o básico de uma gestão fiscal responsável, que é o superávit primário. O ano passado, para fechar o primário, o governo fez uma química com o BNDES, com Caixa Econômica. Leilão de libras agora, os 15 bi que o governo vai arrecadar, vai ser todo destinado para o superávit primário. Então, nós estamos nos afastando cada vez mais a um risco altíssimo para a economia brasileira da lei de responsabilidade fiscal. Em outro movimento, o governo vai flexibilizando a capacidade de endividamento dos estados e também dos municípios. Fomos governadores juntos e você bem sabe o aperto que passamos para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. A Paraíba tinha um comprometimento de quase 15% de suas receitas com a dívida pública. Quando eu deixei o governo, esse comprometimento havia caído para 6,7%. E de uma hora para outra o governo muda o rumo da política, flexibiliza. Agora o Congresso vai chegar no Senado em breve, medida aprovada pela Câmara que permitiu salvar São Paulo. Não é só para São Paulo, mas é São Paulo, vários estados. Mas agora, para também não monopolizar na mão da oposição, é preciso colocar aqui algumas questões sobre o que o Cássio colocou de forma a esclarecer para o telespectador. Veja, a questão da carga tributária brasileira. A carga tributária brasileira, ela não começou hoje. Ao contrário, o governo Dilma talvez tenha sido, no período democrático, o governo de maior renúncia fiscal de todos os tempos. Nós estamos hoje desonerando a folha de pagamento dos servidores da iniciativa privada, desonerando diversos setores da nossa economia e o superávit primário, ainda há pouco questionado pelo Cássio, é fruto exatamente de uma desoneração que tem permitido ao Brasil, em que preze as dificuldades de uma economia internacional que vem sofrendo com várias crises ininterruptas. Nós tivemos a questão do subprime dos Estados Unidos, logo a seguir tivemos a questão da Europa, etc. Mas o Brasil continua com alto índice de emprego. Nós não estamos vendo a população brasileira desempregada. Nós não estamos vendo a população brasileira com perda de renda substantiva, como acontece nesse momento em vários países do mundo. Mas vai passar mais uma gestão e não vai se fazer a reforma tributária. Mas a reforma tributária brasileira, ela tem uma grande dificuldade. Sabe o que acontece? Né? O Congresso não fará a reforma tributária se não houver pão na mesa para dividir. Aonde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E nós não vamos conseguir fazer reforma tributária no Brasil com crise mundial. Deixa eu falar sobre esses dois temas. As desonerações são importantes, mas são... para a gente voltar para o nosso tema aqui, são feitas de forma estanque, isolada, sem um planejamento. E o que é mais grave, a União desonera aquilo que não lhe pertence. Porque toda a desoneração feita, ou quase toda ela, é em cima das receitas dos estados e dos municípios. Principalmente com o IPI, só um instante. É meia verdade o que ele diz, não é uma verdade incontestável. Com o IPI, imposto de renda. Aquilo que pertence exclusivamente ao governo federal, que são as contribuições, praticamente ficou imexidas. A CID zerou. A CID zerou. Sobre a gasolina. Zerou. A CID está zerada. A reforma tributária, além do que Eduardo disse, eu acho que tem outro aspecto que impede a reforma, tanto tributária como a política. É a aplicação imediata. Enquanto não tivermos a compreensão que temos que distanciar os efeitos da reforma do aqui e agora, não haverá maioria política no Congresso que permita as mudanças necessárias. E isso não é só no Brasil, então, isso é um fenômeno mundial. Eu fui deputado constituinte, tive a honra de participar da Assembleia Nacional Constituinte. Lá atrás, eu defendia que a reforma tributária e a reforma política só vigorasse 12 anos após a sua aprovação. E dizia-se, não, mas é muito tempo. Só que se tivéssemos feito lá atrás, já estava vigorando. Então, quando você tenta fazer mudanças dessa envergadura com efeito imediato, você não faz maioria política e fica postergando. Agora, é preciso definitivamente acabar com a cultura de fazer cortesia com o chapéu alheio. O governo federal preserva praticamente na totalidade as suas receitas e renuncia àquilo que pertence aos estados e municípios, quebrando definitivamente o pacto federativo. É importante destacar o seguinte, não se estabelecerá a renúncia fiscal num regime de partilha de receitas sem a contribuição de todos. É preciso, obviamente, que a União tenha compreensão do seu papel indutor da economia. E o governo tem zerado impostos importantes e contribuições importantes. O caso da CID, por exemplo, onde a grande fatia é da União, está zerada.
e permitindo, portanto, que nós tenhamos preços controlados. A nossa inflação em cima de alimentos não tem preços controlados. Aonde nós temos preços controlados... É da Petrobras. Não é só da Petrobras. Não é só da Petrobras. Aonde você tem preços controlados, nós estamos administrando a inflação. E mais, quando você simplesmente trabalha com a teoria do liberalismo, onde o preço de mercado deve ser automaticamente transformado em precificação para a sociedade, quem paga a conta é a classe média, é o trabalhador, que acaba tendo que absorver todos esses impactos. É preciso entender que nesta conjuntura de política macroeconômica de geração de emprego e renda, na conjuntura de termos transparência na aplicação das emendas individuais, e aqui estamos convergindo, eu e Cássio. Essa questão da corrupção é um dever e uma obrigação de todos, não é uma questão exclusiva dos políticos. E temos que ter, obviamente, transparência nesta aplicação, mas que esta medida da PEC impositiva, tanto no financiamento da saúde quanto na aplicação das emendas individuais, é um avanço. Creio que isto é inexorável dentro do Congresso e perante a opinião pública brasileira. Bom, senadores, os senhores foram governadores, né, do Amazonas e também da Paraíba. Por que permitir a estados e municípios inadimplentes que recebam os recursos das emendas parlamentares? Existe uma excepcionalidade em relação à área de saúde e educação. O governo federal criou um sistema de controle, que é o CALC, que combate essa inadimplência. Agora, é preciso compreender que pequenas cidades, elas têm uma capacidade de investimento zero. Não é que invista um pouco, não. É que não investe em nada. E o grau de dependência dos municípios menores e também até dos estados do governo federal cresce a cada dia, por força desse desequilíbrio federativo. Eu acho que um dos pontos que o Brasil precisa enfrentar, e não é fácil o enfrentamento, é rediscutir esta pactuação. A minha visão é que o layout do Brasil está errado. Não é possível que o nosso país não tenha a capacidade de resolver problemas do dia a dia da população, de educação, de saúde, de segurança. O que é que está errado? Errado está a pactuação de um país onde, para se fazer merenda escolar, o prefeito de uma cidade do interior do Amazonas, do interior da Paraíba, tem que vir a Brasília para conseguir recursos para oferecer merenda às crianças matriculadas. Transporte escolar, a mesma coisa. Então, existe uma crescente concentração de poderes e de recursos na mão da União que retira a capacidade de solução dos problemas dos estados e municípios. E está aí o Brasil parado na sua mobilidade urbana, com serviços péssimos em saúde, educação ainda precária e segurança pública não se fala. O layout do Brasil está errado e precisa ser modificado. Eu queria reforçar o seguinte: a inadimplência ela acontece por má gestão. Ora, quem tem que ser punido quando tem uma má gestão? O gestor ou o povo? É o gestor. O gestor tem que ser punido. O que acontecia? O gestor cometia um erro, muitas vezes aplicava mal ou não prestava conta, e quem ia ser penalizado não era apenas o gestor, era o coitado do cidadão que ficava impedido de receber os recursos da União, das emendas principalmente, para que nós possamos fazer investimentos nos pequenos municípios. Mas se o gestor processa o que provocou a inadimplência, você suspende a inadimplência. Isso em relação à prestação de conta, mas não ao atraso de pagamento do INSS. Não adianta. Ou você vai e resolve a tua pendência com o INSS, ou não vai chegar dinheiro para resolver os problemas. Eu estou apenas colocando o seguinte: eu acho que o Brasil tem os mecanismos de controle e de comando para fiscalizar e combater a má gestão, o desvio, o mal feito, a corrupção, seja o que for. Agora, nós não podemos penalizar a população. Nesse sentido, nós estamos avançando a cada vez mais. E esse é um fenômeno que nós precisamos entender. O povo não pode ser penalizado. Nós precisamos avançar. Nós precisamos também melhorar a qualidade da gestão. Nós temos um problema de mobilidade? Claro, nós temos um problema de mobilidade hoje em todos os cantos do Brasil. Antigamente se dizia...
Antigamente você dizia... O governo fez toda uma política de incentivo ao transporte individual. Ao automóvel, abandonou à indústria. O investimento em transporte público, as ruas não foram aumentadas, não foram ampliadas e está o Brasil travado. Mas não foram aumentadas. Me permita só um instantinho, só para concluir. É que eu esperei você concluir. Tá, então deixa eu só concluir só um instantinho. É que nós dois gostamos de falar e nós não nos acordo aqui. Então, é apenas para dizer o seguinte. É verdade a questão da mobilidade. Agora, não vamos colocar essa questão da mobilidade na conta do governo federal exclusivamente. Nós temos vários problemas nas mãos das prefeituras e dos governos, que também têm a sua parte a ser feita. Eu acho que a questão da mobilidade foi um equívoco da nação brasileira, não apenas do governo federal. Porque usaram a capacidade de endividamento dos estados e muitas vezes não priorizaram a mobilidade, muitas vezes não priorizaram, por exemplo, a questão do transporte. É verdade. Veja como é que está a situação nos municípios do sistema de transporte urbano de ônibus. Não é só questão de mobilidade, não. Tem questão de gestão ali dentro e de má gestão e de dinheiro que é pago à vista. Eu conheço 2 tipos de serviço que você paga antecipado. Cinema, que você paga na frente e vai ver o filme. Se não gostar, pagou. Perdeu dinheiro. E o outro é transporte coletivo, porque o trabalhador paga no Vale Transporte e para usar nos próximos 30 dias. E mesmo assim as empresas quebram. Que o governo por má gestão e por outras questões. Na última década, a frota de automóveis do Brasil dobrou. Houve toda uma política do governo de incentivo à indústria automobilística, tudo muito bem, reduzindo, inclusive, IPI e sacrificando receitas dos estados e dos municípios. Estados e municípios que não têm capacidade de investimento, esta que é a realidade. Cobrar dos estados e dos municípios investimentos quando eles não dispõem de meios para tanto, é um equívoco enorme. E o que se depara hoje no Brasil é um erro de planejamento brutal. O Brasil travou, o Brasil parou, porque simplesmente dobrou-se a frota, não se fez investimentos em transporte público, agora que se fala em PAC, mobilidade, com um atraso enorme, nem mesmo a Copa do Mundo nos deixará um grande legado nesse aspecto, por um equívoco de planejamento. Aliás, a falta de planejamento é um dos grandes males do Brasil na atualidade. Você não consegue olhar para o futuro. A divergência aí sobre a mobilidade urbana... Eu só queria colocar uma mas única a divergência questão. Também ali no orçamento impositivo. Eu só queria colocar uma questão com relação a isso, porque isso faz parte do orçamento impositivo. Obviamente que os deputados e senadores poderão dispor, a partir de agora, de 8 bilhões de reais por ano, onde 4 bilhões são destinados à saúde e os outros 4 bilhões podem ser destinados, por exemplo, para a mobilidade urbana. Mas é preciso dizer, e aqui eu tenho certeza que o Cássio vai concordar comigo, o seguinte, ele foi governador, eu fui governador. Eu, quando cheguei no meu estado, a minha capacidade de investimento no estado do Amazonas era da ordem de 3%. Eu entreguei para o meu sucessor com 13% de capacidade. Não aumentou a carga tributária do meu estado, melhorou a gestão. É óbvio que a questão da capacidade de investimento dos estados passa por um conjunto de ações, entre elas a melhoria de gestão. Como ele fez na Paraíba, como nós fizemos no Amazonas, outros governos devem também cuidar da sua gestão. O Brasil perde muito recurso público na má gestão, no desperdício, inclusive em áreas essenciais, como é o caso da saúde, da educação e da segurança pública. E na má gestão, o item planejamento, ele é fundamental. Vou dar um exemplo de uma obra muito importante para o Nordeste, que é a transposição de São Francisco. Estou, inclusive, apresentando um projeto de lei, peço publicamente seu apoio, para proibir que obras acima de 100 milhões possam ser licitadas apenas com um projeto básico. Sim, claro. Essas obras devem ser licitadas com um projeto executivo. Essa é uma boa providência. E com licenças ambientais, porque o custo para o país é muito alto. A transposição que foi no projeto básico, orçada em 2 bilhões, já está custando 9 bilhões. E até o seu término deve chegar à casa dos 11 bilhões de reais, porque é feita uma obra dessa envergadura com um projeto básico. Então, incorporar o componente do planejamento é a melhor transformação de melhoria da gestão que podemos fazer no Brasil. Bom, então, em relação às divergências da proposta do orçamento positivo, nós temos aí 3 pontos que acabam tendo aí maiores destaques, como atrelar as emendas parlamentares ao orçamento da União, a divergência, alguns senadores não querem, eu ouvi alguns,
Se obrigar o governo a pagar as emendas é constitucional ou não, até o senador Ricardo Ferraz, do PMDB, levantou essa questão, e se há necessidade de vincular os recursos das emendas à saúde. Como chegar a um acordo? Eu acho que a vinculação com a saúde há consenso, é importante que você reserve 50% desses recursos para a saúde. Teremos aí, logo mais adiante, os recursos do pré-sal. O Congresso já aprovou também medidas vinculando para 75% dos recursos na educação e 25% na saúde. Agora, o governo terá sempre o mecanismo de manobra no prazo. O exercício fiscal tem 12 meses, como nós sabemos. Então, na dosagem de liberação do prazo, restará ao governo uma massa de manobra. Então, vamos continuar fazendo esse debate. Essa semana, o Congresso e o Senado, especificamente, vai discutir a matéria, mas ao meu ver, para fixar-me no tema, uma resposta do Poder Legislativo ao Poder Executivo, que tem tido uma postura de desrespeito a um poder que é legítimo, que representa a sociedade e que não consegue fazer valer as suas determinações. Na mesma linha do Cássio, é o seguinte: o eleitor, o cidadão, lá do interior do Amazonas, que votou no senador Eduardo Braga, com a expectativa de ver o seu hospital melhorar, ele agora tem a certeza de que nós teremos os mecanismos de fazer com que o compromisso se torne realidade. Seja no Amazonas, seja na Paraíba, seja onde for. Então, e mais ainda, deixa eu apenas responder. Primeiro, não vejo hoje divergência com relação aos 50% da saúde, principalmente no Senado. Isso está fechado. Segundo, não vejo também divergência no Senado com relação à obrigatoriedade desses recursos. Por quê? Por causa da representatividade. A crise de 21 de junho, em que o povo veio para a rua, era uma crise de representatividade, sim, porque o parlamentar não consegue dar respostas às demandas que ele se compromete durante a eleição. E isso também decepciona e frustra o eleitor. Isso é preciso ser dito com essa transparência necessária. É preciso ter a coragem de dizer, olha, nós temos que ter instrumentos para responder uma política plural de investimentos e de relação de representatividade numa democracia direta como é a democracia brasileira. Por que você ainda há pouco questionou? Vocês estão debatendo sobre temas importantes, mas que não é o centro dessa questão. Porque o orçamento impositivo, na minha opinião, o Congresso fez o seu dever de casa. Nós avançamos, tornamos uma questão que poderia ser muito questionada no início, como começou esse movimento, que não foi de iniciativa do Executivo. É preciso dizer que isto foi de iniciativa da Câmara dos Deputados. O mérito de trazer essa questão foi da Câmara e o mérito do Senado foi de ter conseguido aprimorar essa proposta, trazer uma questão como a da saúde e do financiamento da saúde. Há quanto tempo se discutia o financiamento da saúde com recursos da União? Nós finalmente conseguimos uma vitória importante. O Congresso conseguiu uma vitória importante. Negociamos isso com o governo e conseguimos dar uma resposta. E esta resposta é a PEC do orçamento impositivo. Então, como garantir, senadores, que os recursos serão aplicados somente em projetos e obras da área da saúde? Quem vai fiscalizar? Não, a própria lei estabelece isso. Eu tenho uma visão um pouco crítica a essa ação do parlamentar como um emendeiro, pura e simplesmente. Eu acho que é um cacoete da política brasileira imaginar que alguém que seja eleito para um parlamento tem a obrigação de responder demandas dessa natureza. Até porque a própria emenda parlamentar é algo recente, após a Constituição de 88. Até então, os parlamentares não tinham... Recente, mas são 25 anos já. 25 anos para um país não é nada, não é? Mas para uma geração, 50, é mais de uma geração. Me acho jovem ainda, né? Então, 25 anos... Você está com quantos? 50. Então o que é preciso mudar um pouco essa cultura. Essa relação do parlamentar, eu estou falando de parlamentares, com o povo, com a sociedade, de levar o pequeno benefício ou a grande obra, desvirtua um pouco o papel do legislador, que deve, obviamente, atuar nesse campo legislativo prioritariamente, deixando as funções fins para o Poder Executivo, dentro de um orçamento que contribuir, né? Não, tem que contribuir, tem que fazer o debate, mas é isso que gera a distorção no Brasil. Eu acho que isso é fundamental. Mas o fruto da corrupção, o fruto dos desvios de recursos é muito dessa cultura, desse cacoete que precisa ser mudado. O Brasil avançará muito na medida em que tiver, desculpe a linguagem mais popular, cada macaco no seu galho.
o Poder Executivo cuidando do equilíbrio fiscal, do desenvolvimento econômico, da geração do emprego, mas também da prestação de serviços nos 3 níveis, União, Estados e municípios para a população, e os legisladores cuidando do aprimoramento da legislação e da fiscalização e acompanhamento do que foi aprovado no orçamento. Eu queria dizer o seguinte, é claro que a função do parlamentar não é exclusivamente emendar orçamento. Eu, por exemplo, nunca fiz questão de participar de comissão de orçamento, não frequento a comissão de orçamento. No entanto, acho que numa representatividade direta, como é no Brasil, onde o eleitor vai lá e vota, ele quer compromissos que possam resolver os problemas aonde ele vive. Ele vive é na cidade, é no bairro, é na rua. E nós temos que ter, sim, uma parte das atenções do parlamento, que é a caixa de ressonância da demanda nacional. Ainda há pouco falávamos sobre segurança pública. Eu não tenho dúvida que, encerrada esta questão da saúde pública, que é uma resposta do Congresso Nacional às ruas brasileiras, porque nós estamos dando agora uma resposta às ruas brasileiras, ao povo brasileiro, a próxima resposta tem que ser na segurança pública. Portanto, não há como desconectar uma questão da outra. É óbvio que, concordando com o que o Cássio disse, nós temos que ter a participação na formulação, na fiscalização, no debate, no trabalho legislativo, é óbvio. Mas o Brasil é um país cheio de carências. E essas carências não são homogêneas. Na Paraíba é água. No Amazonas tem muita água. Mas nós temos outras carências no Amazonas que talvez a Paraíba não tenha. Ora, a representatividade faz com que o Congresso Nacional possa ter esse diálogo das diversas regiões brasileiras com diversas demandas. Acho que é um avanço. Como eu disse ainda há pouco, não é a solução de todos os problemas. Mas, sem dúvida nenhuma, é preciso reconhecer que nós estamos dando respostas àquilo que a população veio às ruas solicitar. Eu continuo achando, Eduardo, me perdoe, com sua permissão. Sim, claro. A gente tem que tentar fazer uma mudança de paradigma. Né? Hoje se fala muito na velha política para a nova política. Claro. O Brasil está desejoso de uma nova política, de uma nova correlação de forças dessa democracia representativa de representante e representado. E essa moeda de troca tem dado provas que não funciona. Não será por essa via que nós vamos fazer do Brasil um país moderno, competitivo e que olhe para as futuras gerações com um pouco mais de oportunidade para todos. Porque é isso que cabe ao Estado. O Estado, no meu entendimento, deve criar um ambiente de oportunidade igual para todos. A partir daí, cada um com seu estilo de vida, com sua perspectiva de trabalho, com sua disposição de lutar, vai conquistar o seu espaço. Então, esse Estado paternalista que vai e tenta vender a ideia de que vai resolver tudo, por isso que nós estamos transformando, pela iniciativa do senador Aécio, o Bolsa Família, não num programa de governo, mas num programa de Estado. Mas que o Bolsa Família seja um ponto... Essa mineirice do Aécio. Sim, mas é algo importante. Com um programa que está estabilizado, implantado, funcionando. Não, Eduardo, porque ninguém aguenta mais Bolsa Família ser fator de terrorismo eleitoral. Não, mas não é. No Nordeste pode ser no seu estado, mas no Nordeste, toda eleição eu tenho que ir para o palanque. Isso virou uma conquista do povo brasileiro. O governo e a oposição estão aí defendendo quem que é a mãe ou o pai do programa. Mas que bom que todos estão defendendo o Bolsa Família agora, porque havia que não discussão menor. Essa é uma discussão menor. Até porque nasceu tudo isso com o governo do presidente Fernando Henrique. É menor essa discussão. Não faz muito tempo, teve uma corrida às agências da Caixa por uma boataria que se espalhou que o Bolsa Família ia acabar. Toda eleição na Paraíba. Eu tenho que ir para palanque. Isto sim é o tal do moeda de toma lá da cá. Não a participação em responder às demandas do povo. Demanda do povo não é moeda de troca. Demanda do povo é o sistema de representação popular. Quem faz a moeda de troca são os políticos, não é o povo. Porque na hora de votar, o povo ouve do político, no palanque, mas é exatamente isso, Eduardo, as suas propostas. Depois ele quer que essas propostas sejam realizadas. Sem mecanismos, essas propostas não se realizam. Mas é onde está a crítica. Não se realiza. A moeda de troca, quem faz, é quem vai para o palanque fazer a promessa. Porque o sistema é desenhado dessa forma. Então, esse sistema é que tem que ser mudado e mudado profundamente. Porque, do contrário, o Bolsa Família continuará sendo usado como fator de terrorismo eleitoral. Eu acharia era muito mais importante agora, em vez de nós estarmos discutindo Bolsa Família, que já ficou para trás, era discutir o futuro do pós-Bolsa Família. Esse discurso do pós-Bolsa Família
é que nós deveríamos estar discutindo a minha geração, a que é a geração do Cássio. Eu sou um pouquinho mais velho, em que pese não pareça, né, do que o senador Cássio Cunha Lima. Na realidade, eu tenho 53 anos. Mas o que eu acho que esta geração que está aqui discutindo o futuro, ele não está querendo mais discutir o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma questão consolidada. O que nós queremos discutir é o pós-Bolsa Família. É o Pronatec que está aí formando jovens para o mercado de trabalho e 8 milhões de jovens. 8 milhões de jovens, Eric, daqui a 2 anos começam a entrar no mercado de trabalho 8 milhões de jovens que passaram a ter uma profissão, uma qualificação. E esses jovens querem mais e mais instrução, qualificação, para que ele possa ser competitivo no mercado de trabalho. Eu creio que o debate moderno... E mais, possa ter um emprego. E que possa ter um emprego. Daí a importância da desoneração, da geração de emprego e renda, de uma política macroeconômica como a que o Brasil vem implementando. Estas questões são fundamentais. E eu acho que esse debate, e quando eu brinco, gosto muito do Aécio, é meu amigo pessoal, já disse ao Aécio que quero sempre debater as ideias com o Aécio, e nunca essa coisa da dicotomia boba de ser a favor ou contra. Acho que este momento é de se debater proposta do pós-Bolsa Família. O brasileiro quer agora a luz do fim do túnel, nós sempre dissemos, não o que nós já estamos vivendo. Mas nós sempre dissemos que o Bolsa Família não é ponto de chegada, é ponto de partida. Só que nos últimos anos, nesses 10 anos de Bolsa Família, você não vê porta de saída. O Bolsa Família é um programa importante, que tem o nosso apoio, por isso a proposta do senador Aécio de transformar num programa de Estado e não numa política de governo para ser usado como moeda de troca eleitoral. E eu acho que o efeito eleitoral do Bolsa Família se esgotou, porque as pessoas querem mais, as pessoas querem avançar, e não se percebe no Brasil uma política de planejamento, sobretudo, que vislumbre o país do amanhã. Nós estamos perdendo oportunidades extraordinárias. O Brasil está tendo crescimento econômico pífio. O Brasil perdeu um cenário internacional extremamente promissor e desperdiçou com um governo que deixou de ter um projeto de país para abraçar único e exclusivamente um projeto de poder. O que a presidente Dilma tem feito, né, nessa campanha pré-eleitoral, claro... Você não pode dizer que 21 milhões de novos empregos no Brasil não significa ele não deixa concluir. Percebeu que ele não deixa concluir? Recíproco é verdadeiro. Então vamos para a conclusão pelo seguinte. Eu tenho escutado com atenção, debate você não deixa eu concluir meu pensamento. Debate bom é quando bom, fica assim aquecido. Infelizmente o tempo termina, passa, é curto, passa rápido. Mas fica bom que você convida a gente de novo. Claro, com certeza, o espaço está aberto. Então, senador Cássio Cunha Lima, para o senhor concluir as considerações finais, por gentileza. Agradecer o espaço, a oportunidade, o debate com o Eduardo, que a gente faz isso no Senado de forma constante, mas é deixar a mensagem. Temos que olhar para o Brasil do futuro, um Brasil que possa ser mais moderno, mais competitivo e que tenhamos um governo que não tenha apenas como o atual um projeto de poder, mas que possa apresentar um projeto de país, que é o que nos falta nesse instante. Senador Eduardo Braga, suas palavras. Agradecer a você, agradecer ao Cássio a oportunidade, agradecer ao telespectador que nos acompanhou e dizer exatamente isso. Nós queremos construir o Brasil do futuro, não apenas em cima de questões que nós já conquistamos, mas principalmente em cima daquilo que nós precisamos conquistar. Melhorar os instrumentos de gestão, fazer com que a transparência e a participação da representação brasileira política, eleitoral, direta, seja cada vez mais identificada com a sociedade brasileira. E isso é uma questão suprapartidária. Eu acho que o Brasil tem uma outra questão que precisa ser enfrentada. O Brasil tem partidos demais. Um país que tem mais de 33 partidos, chegando agora próximo dos 40 partidos, é um absurdo. O Brasil precisa fazer o enfrentamento dessa reforma política e o Brasil, com certeza, sairá de 2014 com novos compromissos e novos desafios. Muito obrigado pela participação dos senhores, uma boa noite. O Debate Brasil termina aqui. Voltamos na semana que vem com mais um assunto que está lá no Congresso, mas interfere na sua vida. E você pode participar, dê sua opinião e sugestões através da nossa página na internet, www.redetv.com.br/Debate Brasil. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.